A Vida em Foco traz assuntos do cotidiano que são de seu maior interesse e hoje não será diferente. A parábola da festa de casamento é o tema da entrevista. Acompanhe. Olá, que bom que você está conosco, que bom que estamos juntos. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E mais uma vez temos a presença que muito nos alegra de Dineu de Paula. Dineu, seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcio. Dineu, há parábolas no Evangelho que são bastante conhecidas, debatidas, discutidas, né? Parábolas famosas, como a do Bom Samaritano, né? Como a parábola do Filho Pródigo, sobre a qual você já falou numa edição do programa. Mas esta aqui em particular, a parábola do festim de bodas, ou a parábola da festa de casamento, né? É uma parábola talvez pouco conhecida, né, do público em geral. Creio que sim, creio que sim. E o que para você parece mais interessante nessa parábola, a ponto de você trazê-la até para nós? Bom, Márcio, primeiro é preciso recordar levemente que as parábolas foram um método de ensino utilizado por Jesus e que consiste no ensino lúdico, um ensino aberto, em que as pessoas vão compreendendo conforme a sua maturidade, o seu momento, elas vão conseguindo extrair cada vez mais coisas daquilo. Então não existe possibilidade de fixar uma interpretação, um aspecto como sendo o mais importante, mas evidentemente é possível extrair algumas coisas que chamam mais a atenção. Mas antes de falar, digamos, este ou aquele ponto, é importante de repente dar uma pequena rememorada, até porque você falou, algumas pessoas podem não ter uma noção muito clara do que seja esta parábola. Então, num resumo assim bem simples, nela Jesus diz que o reino dos céus se assemelha a um rei que quis comemorar as bodas de seu filho. E, desejando que o salão de festas se enchesse, ele mandou os servos atrás dos convidados. E os convidados, de modo muito surpreendente, eles não se animaram com a perspectiva do convite. No primeiro momento, apenas rejeitaram. No outro, eles foram cuidar dos seus interesses, seus negócios, suas casas de campo. E numa terceira oportunidade, eles ficaram tão irritados com a insistência do convite que acabaram matando e fazendo mal a quem tinha ido convidá-los. E daí o rei se agastou com aquilo e determinou que aquelas pessoas fossem exterminadas e suas casas, a cidade fosse queimada. E ele ainda disse para os servos que os que tinham sido convidados não eram dignos do banquete, que então o convite fosse estendido a todos aqueles que se encontrassem pelas encruzilhadas. Em razão disso, o salão de banquete de festas se encheu finalmente e o rei foi observar as pessoas que ali se encontravam e notou uma que estava sem a veste nupcial e até indagou ao homem como é que ele tinha entrado. O homem ficou em silêncio e ele determinou que ele fosse lançado às trevas exteriores. E daí ainda se finaliza a parábola dizendo que muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, um resumo assim extremamente sintético, né? Mas daí o que dá para extrair, digamos assim, num primeiro momento até de pontos para de repente a gente refletir a respeito deles, tá? Primeiro, Jesus compara o reino dos céus a uma festa. Certo? É evidente que o reino dos céus, entende, um estado de felicidade, um estado de plenitude, não podia ser uma tragédia. Então é uma festa, é alegria. Mas não é alegria qualquer. Não é uma alegria que vem das coisas mundanas. É uma festa de casamento. Então é uma festa do amor, é uma festa da união, é uma festa da comunhão. Então o reino dos céus se assemelha a pessoas que se unem. E não só pessoas, que no casamento não é só o noivo e a noiva, há muitos que estão envolvidos, são famílias que se reúnem. Então, é uma felicidade que vem da comunhão, tá? Outra coisa, a insistência, digamos, do rei ou de Deus para que a festa fique cheia, entende? Veja, se é um projeto de felicidade, mas uma felicidade que deve ser entendida num contexto de felicidade compartilhada, Deus faz muita questão que os homens todos entendam esse convite e se disponham a aproveitar a natureza do convite. Outra coisa interessante, é a resistência em entender
uma felicidade que não é egoísta, uma felicidade que é partilhada, em que você, de certa forma, é convidado a ficar feliz com a felicidade dos outros. Porque, afinal de contas, as pessoas estavam em sua vida privada e foram chamadas, venham participar da festa do filho do rei. Ou seja, é uma ocasião muito importante, entendeu? Não é um casamento, digamos, do vizinho, é um casamento real, é algo muito importante, mas é a alegria do outro. É eu sair do meu cantinho para ver a alegria do outro, para ser feliz com a alegria do outro. Mais um ponto, o convite vai se estendendo cada vez mais, digamos, num primeiro momento são determinados os convidados e depois aquilo vai se ampliando. E, finalmente, uma questão a ser refletida, quem sabe, é o que significa, por que é preciso estar bem vestido para essa festa. Tá? Algumas coisas chamam atenção nessa parábola. Chamam atenção. Essa resistência a que você se refere, né, e a parábola também dos convidados, a que se atribui essa resistência? Eu creio que a resistência está justamente em relação à natureza da felicidade de que se trata, né? O Livro dos Espíritos esclarece muito bem, e lá se diz que a lei divina é feita para a felicidade do homem, que só é infeliz quando dela se afasta. Jesus, com o seu poder de concisão magnífico, ele resumiu toda a lei divina em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, também fazendo uma pequena sintetizada aqui. Então você veja que a síntese da lei divina é o amor. E isso implica, digamos, eu tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. É um processo de empatia, de eu conseguir me colocar no lugar do outro. Ou seja, de eu ficar feliz com quem é feliz, de eu ficar triste porque alguém sofre, de eu, digamos, partilhar do processo existencial, eu não ficar centrado exclusivamente nas minhas necessidades. Então, o que é o maior obstáculo a isso? É o egoísmo. É o foco, e o egoísmo, a espiritualidade superior ensina que ele advém, digamos, da influência da matéria. Então, quanto mais importância eu dou para as coisas da matéria, mais eu tenho dificuldade em vencer o egoísmo e entender a essência dessa felicidade, que é a fraternidade. Como eu já disse na ideia da festa de casamento, são famílias que se unem, é eu ser feliz com a felicidade dos outros. Então, é preciso entender nesse processo que não dá para ser feliz sozinho, que eu nunca firo o outro sem me ferir. Então, é um processo realmente de ser fraterno. E é interessante anotar que a recusa ao convite, ela tem como contraparte a insistência de Deus, tá? Por quê? Porque a lei, uma das leis divinas, uma das leis naturais, é a lei do progresso. Então, somos todos criados simples e ignorantes, mas o progresso, a evolução, o crescimento intelectual e moral é um desígnio divino, ninguém escapa disso. Então, Deus fica nos fazendo convites o tempo inteiro, e esses convites, à medida que nós nos recusamos, que nós recalcitramos, eles vão ficando mais e mais fortes. Esses convites chegam o tempo inteiro na vida da gente. É um colega de trabalho complicado, que precisa de entendimento, é um filho difícil, é um filho doente. Então, são várias situações na vida em que você é convidado a olhar para o outro e a se dispor a sair, digamos, dos seus negócios, das suas coisas, e olhar o outro de uma forma fraterna, de uma forma bondosa e de uma forma suave. E os convites vão ficando mais fortes. E por isso que se diz que quando eu não me emociono com a dor do outro, quando a tragédia do outro não me toca, eu estou naturalmente me candidatando a experimentar dor semelhante. E um aspecto muito interessante é que, ao final, digamos, o rei, que simboliza Deus, ele ficou tão irritado com aquelas pessoas tão recalcitrantes e tão teimosas, que ele mandou que elas fossem destruídas e queimadas as suas cidades. E é uma linguagem forte, evidentemente, mas é preciso refletir que, ao final de contas, a vida humana ela é realmente perecível. Nós renascemos para aprender, para crescer, para amadurecer, mas tudo o que está à nossa volta, as nossas casas, os nossos empregos, as nossas construções e mesmo o nosso corpo, tudo isso realmente é só instrumento. Vai chegar uma hora em que isso vai ser destruído. O que vai ficar de relevante é se eu aprendi ou não a lição, se eu me tornei ou não mais digno e mais fraterno. Isso vai dizer se a minha experiência terrena foi válida.
Ok. A gente faz um intervalo, tem elementos na parábola que vale a pena a gente explorar, né? A gente já volta. Daqui a pouco retornamos com o segundo bloco da entrevista. Até já! Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema A Parábola da Festa de Casamento. Confira. Muito bem, estamos de volta. Dineu, você fez então lá no início, né, um resumo dessa parábola da festa de casamento e alguns elementos chamam a atenção, né? Se Deus quer a felicidade de todos e insiste para que isso aconteça, por que é que são muitos os chamados e poucos os escolhidos? Então, por que é que nem todo mundo é chamado para essa festa? Interessante essa colocação, né? Que normalmente presta-se mais atenção no fato de que poucos são escolhidos, tá? Então vamos refletir a respeito dessa questão de serem poucos os escolhidos, porque a rigor nesse processo de escolha sou eu que me faço escolher, entende? Eu recebi o convite e sou eu que me faço escolher, né? Refletindo a espiritualidade superior novamente ensina que nós vivemos em um mundo de provas e expiações e que a imensa maioria de espíritos que se vinculam ao planeta Terra, eles têm intelectualidade desenvolvida e uma moralidade vacilante em decorrência de egoísmo, tá? Então nós temos condições, a grande maioria, de entender a beleza de uma vida fraterna. Nós já conseguimos compreender que numa sociedade onde poucos têm muita coisa e muitos não têm quase nada, é uma sociedade violenta, que sem a fraternidade, sem o cuidado com quem está em situação mais delicada, você não consegue viver em paz. A gente já consegue entender a beleza da fraternidade, tá? Agora, se formos pensar a respeito, então, esse é o processo. Por que poucos são escolhidos? Porque não nos decidimos, né, em grande maioria, a abrir mão dos nossos interesses pessoais e encontrar felicidade em ajudar o outro, em construir um contexto social mais harmônico. Mas então, por que são muitos os chamados? Porque a rigor, se é Deus bondoso, né, que quer a felicidade de todos os seus filhos, por que Ele não convida todos de uma vez, né? Jesus, afinal de contas, é o governador espiritual do planeta, veio dar uma lição preciosa, fazer um convite magnífico. Então, são só muitos, né, deveriam ser todos. E a respeito disso, é preciso refletir qual é a natureza desse convite, porque é um convite, digamos, para seguir os exemplos do Cristo, para entender a beleza da fraternidade. Se você for pensar nas lições de Jesus, perdoar 70 vezes, 7 vezes, não julgar o semelhante, auxiliar sempre. Então, tem, digamos, se alguém pede amar para... inimigos, né? Isso, amar os inimigos. Entende? Se quer que eu ande 100 passos, eu ando já 200, entende? Então, é algo assim que implica uma certa maturidade psíquica. E o que acontece é que os espíritos são criados simples e ignorantes, certo? E eles passam por diversas fases. E quem está muito no princípio, muito próximo da natureza, muito próximo dos instintos, tem dificuldade até de entender o que seja esse processo de ser fraterno. Então, imaginemos, especificamente na época em que Jesus esteve na Terra, o que seria, digamos, um selvagem que fosse canibal. Tá? Qual que é a possibilidade dele entender a questão, entende? Alguém pede a capa, dê também a túnica. É um processo de maturidade psíquica. Só que, refletindo, na própria parábola, o convite vai se estendendo. Tá? No primeiro momento dirigia-se a alguns e depois foi sendo aberto a muito mais gente. Então, seguramente, alguns espíritos que eram muito primitivos na época de Jesus, hoje já têm condição de entender a mensagem, certo? E agora, qual seria o nosso papel? Porque, afinal de contas, a misericórdia divina, ela se manifesta no mundo através dos homens. Não vai surgir um fenômeno magnífico que vai transformar a humanidade. Então, seria o papel de colaborar no processo de instrução das massas, de fazer com que muitos cresçam em entendimento, em compreensão, de perceber que dá para ser feliz sendo fraterno, coisa assim de divulgar a questão dessa felicidade para que realmente o número dos chamados seja o máximo possível. Eu também tenho uma outra curiosidade, Dineu, mas o tempo é curto, então vamos ver se você consegue bater o recorde mundial, né? Nem tanto. Tem a questão da roupa, né? Dessa veste nupcial adequada. O que significa isso na parábola?
A respeito disso, então, vamos lançar a mão de um conceito espírita por excelência. O espiritismo, ele ensina que os espíritos, eles possuem uma espécie de um envoltório semimaterial. Então, existe o corpo físico, tá? Existe a centelha, digamos, a centelha divina, o núcleo da inteligência, da vontade, da moral, que, digamos, seria o espírito em si, e ele está envolvido, digamos assim, por uma organização fluídica semimaterial, que seria uma espécie de intermediário entre a natureza espiritual e a natureza material. E o que o Espiritismo ensina é que esse envoltório físico, ele reflete a evolução moral do espírito, certo? Então, todo espírito traz em si a marca da sua grandeza ou da sua baixeza. Certo? Então, reflete as virtudes, os pensamentos, os sentimentos, o que se cultiva vai fazendo. Então, os espíritos superiores, os espíritos que não têm paixões negativas, que são bondosos, eles têm um exterior luminoso, saudável, etéreo, variadas facilidades, variadas faculdades, eles se deslocam com facilidade pelo espaço. Ao passo que os espíritos grosseiros, cheios de paixões, eles são opacos, são doentes, são muitas vezes deformados. E isso é algo que no plano espiritual salta aos olhos. Então, ali na parábola diz que o rei passou os olhos pelo salão e viu. Tá? Então, no plano espiritual não existe engano possível quanto à nossa natureza. E normalmente aqui na Terra nós ficamos muito preocupados, digamos assim, com o corpo. Só que às vezes você está cuidando muito bem do seu corpo, entende? Está, sei lá, malhando, fazendo plástica, pintando o cabelo, fazendo um monte de coisas. E na verdade o teu corpo, ele vai definhar. Entende? Às vezes está cuidando muito do que é transitório, quando na verdade a aparência que você vai ter, digamos, a sua própria essência, você pode estar descuidando. E a única forma de você fazer isso de uma forma efetiva, digamos, são os seus hábitos. Não vai ter um ritual de última hora, não vai ter nada, digamos, de acordo com os meus hábitos de tolerância, de bondade, de ser uma pessoa moderada, isso aí vai se refletir num corpo espiritual, digamos assim, glorioso ou opaco, certo? Então, seria essa veste espiritual que não dá para improvisar. Ok, Edinel, muito obrigado, Edinel. Sabe que tem muita densidade, muitos elementos a serem explorados, o nosso tempo é curto. Eu agradeço a você por estar aqui conosco mais uma vez. E a você que nos acompanhou, permaneça conosco que o programa continua.